junto de você, bem pertinho. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. E Prolar, administração e gestão de condomínios é na Prolar. Bom, segundou, né? Segunda-feira, com a presença de Ronaldo Velho Bueno. Ele é jornalista, né? E também é mestre em letras e cultura. Eu sempre gosto de frisar bem, né? Quando a gente apresenta um dos nossos convidados aqui de segunda a sexta-feira, que a gente sintetiza muito, né? Para dizer quem eles são, porque, obviamente, todas as pessoas que figuram aqui no Tá na Pauta são pessoas que normalmente fazem muito, muito mais coisas, têm muito mais habilidades, mas assim, só para começar, né? Ronaldo, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Beverly. Bom dia aos ouvintes, quem está nos acompanhando pelo rádio, pelas plataformas, pelas redes. Uma boa segunda-feira, apesar desse frio, né? Muito frio. Gelado, né? Tu é suscetível àquelas pessoas que sofrem com frio, Ronaldo, pelo Quase visto. congelo, né? Sério. Mas aqui dentro do estúdio tá uma maravilha, bem Tá, quentinho. botei o ar-condicionado a 21 graus. Também não precisa ser, não precisamos Não torrar, precisa ser né? mais de 30 Não, também, né? não. Assim tá perfeito. Tem lugares que a gente entra, a gente leva aquele choque ao entrar, um choque a sair, né? É, sim, daí não dá certo. Não gosto muito não também, gosto de temperaturas mais... Só que eu sou do tipo de pessoa que não sofre tanto no inverno, Ronaldo. Então eu entendo quem sofre muito, mas para mim o inverno é uma época, claro, umidade, mas o frio em si me faz bem, eu fico mais ativa. É engraçado isso, né? Olha só, eu não gosto nem de nenhum dos extremos de temperatura, muito calor ou muito frio, né? Sim. Hoje eu acordei, acho que tava 3, 4 graus aí, pra mim já entrou no extremo do frio. E eu acordei, era 1 grau. Pior ainda. Era bem mais cedo, então era 1 grau. Eu tenho um hábito, sou matutina, sou de acordar cedo. Então, acordei, eu lembro que eu fui olhar, tava 1 grau a temperatura. Mas assim, o que é ruim no inverno? Levantar. Depois que você levantou e começou, vai embora. Eu acho que... Piora, olha. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto, pronto. Já mudamos de assunto. O papo hoje aqui no programa, quem quiser participar conosco, tinha ouvintes que prometeram que iam dar a frase agora, então já pode dar. Frases que vocês ouviram dos heróis, né? Seja num filme, numa série, num livro. Essas frases emblemáticas dos heróis que, sei lá, elas pegam na gente, né, Ronaldo? Pega em você também? Pegam, algumas sim, algumas mais do que outras, né? E tem frases de super-heróis que a gente continua utilizando em diversos contextos da vida, né? E, aliás, o Ronaldo, uma das áreas de atuação do Ronaldo é justamente, inclusive é um projeto dele atual, de ajudar outras pessoas no caminho das pedras com as questões que são acadêmicas, né? TCC, como se organizar para pesquisa, porque foi um caminho que ele passou, então ele também ajuda. Tem nome esse projeto, né? Tem, Pesquisa com Ronaldo. Pesquisa com Ronaldo. É o meu arroba no Instagram também, @pesquisa com Ronaldo. Ele faz isso, né? Então, eu tô Exatamente. trazendo, porque agora, Ronaldo, antes na redação a gente falava sobre coisas que cabiam, né? Situações que cabiam num contexto histórico na comunicação, mas que hoje não cabem mais. E que quando a gente ouve, porque a gente tava ouvindo uns gravados ali, quando a gente ouve, a gente, nossa, que tóxico que isso era, né? Que tóxico que isso era. Só que na época a gente servia, a gente ria, achava engraçado, e hoje a gente ouve chegar. Algumas coisas a gente acha engraçado ainda, mas algumas coisas, nossa, que coisa horrível, né? De ter sido dita. E fui eu que disse isso ainda, que horror, né? Não cabem mais. E na questão acadêmica, citar música, citar poesia, citar herói, em TCC é uma coisa que tá valendo. Não valia, né? Não valia antes, né, Ronaldo? Não. Hoje vale. Eu acho que no nosso tempo, né, acho que quando eu fiz o meu TCC começou uma transição ali, né, de possibilidade de utilização de cultura pop como referência. Né? E hoje a gente está mais estabelecido nesse campo, né? Em redação de vestibular, redação de Enem. Quando eu fiz a minha preparação, não era muito bem visto, né? Citar trecho de música, de filme, de personagem de novela, de cinema, mas hoje tem sido dada a importância que esses personagens têm, afinal de contas são produtos culturais, produtos de um tempo, e a gente pode compreender muito do nosso tempo e da nossa cultura por meio desses personagens, né? Então, que bom que tem dado essa mudança, né? Essa abertura para estudos, né?
Então, é isso que a gente queria falar, o quanto isso interfere, porque sempre interferiu, só que num determinado lugar, que era o lugar acadêmico, não permitia. Assim como na comunicação, hoje, né, ela ficou também mais rigorosa. Ela ficou, veja como os papéis se inverteram, ficou mais rigorosa. Isso também atende a uma demanda de um tempo. Vamos tirar o valor, se é bom ou se é ruim. Vamos tirar o valor, mas vamos colocar que é a marca de um tempo. Ponto, é isso, é um fato, né? Contra fatos não há argumentos, é isso. Então, pegando esse gancho, atemporalmente falando, essas máximas, elas estão aí. De onde que veio? De onde que tiraram? Não sei, mas vamos lá. Eu separei algumas, Ronaldo, até não sei se você deve ter separado outras também. Vamos lá. Mas eu peguei uma aqui da Capitã Marvel. Aliás, eu peguei mais do que uma dela, porque estão na internet. E a Capitã Marvel, gente, é alguém muito, muito, muito recente na história, né, dos heróis. Porque eu lembro, eu sou bem mais velha do que o Ronaldo, heroína, Mulher Maravilha, deu. Mulher Gato, nem sei se dava pra encaixar como mulher, como heroína. Ou uma anti-heroína. Pois é, mas a Capitã Marvel, gente, hoje, ela é muito forte e junto com ela vieram outras tantas heroínas, né? Ou seja, o protagonismo das mulheres chegou a tal ponto de elas se tornarem referências entre os heróis. Isso é interessante também, por isso que eu peguei algumas falas dela, a começar com essa questão de gênero que tem aqui. A fala dela é: não venha com Lady pra cima de mim. Eu sou uma vingadora. É aquela história, né? Lute como uma menina. E a Capitã Marvel, ela acaba... É bem isso que você colocou, Beverly. O contexto de surgimento, né? Isso que é interessante de nós analisarmos os super-heróis e a popularização de alguns deles em determinados contextos históricos. A Capitã Marvel, as refilmagens da Mulher Maravilha que nós temos visto nos últimos anos, elas respondem a uma demanda de empoderamento feminino e de protagonistas mulheres em todos os segmentos do cinema, inclusive nos filmes de super-heróis, porque se a gente pegar a origem, os super-heróis da Marvel, da DC Comics, eles vêm dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos eles vão para o cinema, com uma predominância quase absoluta de homens-heróis. E nos últimos anos nós temos visto o surgimento das mulheres heroínas como protagonistas, né, de diversos segmentos do cinema. Então, inclusive essa frase da Capitã Marvel, né, Bem marcante. ela ilustra basicamente esse momento, né? Ela ilustra, e eu vou falar sem a propriedade, porque, obviamente, sou um homem falando de um assunto como o empoderamento feminino não cabe a mim. Mas é interessante como que esse não venha com Lady justamente rechaça todo aquele papel, toda aquela... representação que era designada às mulheres, estereótipo feminino, até então nos filmes de super-heróis, né? Que era a coadjuvante, que era a mocinha em apuros, se a gente pegar para os contos de fadas, né? Era a princesa encastelada na torre, esperando pelo príncipe no cavalo branco para o salvamento. A né? própria Mulher Maravilha, se parar para pensar, porque eu fiquei pensando, quando eu separei a frase, eu não lembrava quem era a Capitã Marvel, porque eu não sou a consumidora, né, dos produtos Marvel, etc. Assim, sei mais ou menos, vejo de vez em quando. Não é o meu tipo, assim, de filme ou, enfim, série para ver. Mas eu fui pesquisar ela, porque eu tinha na minha cabeça, no meu estereótipo do inconsciente coletivo, que ela era o feminino do super-homem. E não é. É uma outra coisa, depois eu fui pesquisar, né, uma outra coisa, e aí eu fui pesquisar daí melhor com a questão da Mulher Maravilha, né, e a Mulher Maravilha, embora ela tenha esse perfil da heroína que na Liga da Justiça estava junto com os outros heróis, atendia um papel, ela era uma guerreira feminina, como a gente imagina o feminino daquela época. Dada uma casta, separada, que tinha a ver com a espiritualidade, né? Que tinha a ver com outras coisas que a Capitã Marvel bota por terra. Não que anule o que já foi, mas não precisa ser, né? É uma coisa nova. E isso a gente vê e 2 pontos, Beverly. O fato de você não ser uma consumidora
de produtos de super-heróis, né, como os filmes da Marvel, mas você saber por cima do que se trata, O isso poder que demonstra tem, o né? poder e a penetração que esse assunto Verdade. tem, independentemente de consumirmos ou não. Eu também, eu não sou daqueles que vai na fila do cinema para assistir os filmes de super-heróis quando eles saem. Eu vejo esporadicamente quando está passando alguma coisa, às vezes escolho para assistir, mas faz, olha, muito tempo que eu não assisto no cinema, nem recordo qual foi o último de super-herói que eu assisti no cinema. E o segundo ponto é justamente essa representação do papel esperado, né, da figura feminina nas diferentes décadas. Se a gente pega a Mulher Maravilha, daqueles filmes do Super-Homem, da década de 70, a gente vai ter um tipo de representação. Se a gente avança um pouco no tempo e pega a segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, nós temos aquela anti-heroína que é a Mulher Gato, que você mencionou nos filmes do Batman, e o papel feminino ali, naquele filme especificamente, ele está muito ligado à sedução, e a mulher até como ela Distração. distração do Batman, né? Uhum. Nos filmes. Ela às vezes atrapalha Uhum. o percurso do herói em sua jornada. E aí vem a Capitã Marvel, 20, 30 anos depois, com todo esse papel, ela sendo a protagonista, não sendo um enfeite, não sendo, abre aspas, uma Lady como teria sido a Mulher Maravilha, né? É uma Uhum. recolocação da figura feminina nos filmes de super-herói. Volto a trazer a questão da Mulher Maravilha, porque assim, Mulher Maravilha a gente marcou gerações, né? Inspirou meninas, Sim. etc, né? Então, ela é um upgrade, digamos assim, da Mulher Maravilha também, porque ela não tem uma missão de casta, de não sei o que lá. Ela é o que ela tem poderes, ela usa. É isso. Teve um outro programa que nós fizemos aqui, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, Ronaldo, um tempinho atrás, que era qual o seu superpoder, né? Baseado também nessa coisa do herói, porque existe, inclusive, na comunicação, a gente chama de jornada do herói, né? Para Exato. utilizar, para fazer, sei lá, um vídeo, para fazer um produto cultural, um livro. A gente fala da jornada do herói, que segue alguns passos, né? Tamanha é a importância cultural que os heróis têm, o arquétipo do herói tem na formação da humanidade. Isso é interessantíssimo, né? Porque vale para qualquer cultura, Posso qualquer fazer língua. uma pequena, longa digressão, Beverly? Vai, tu tá aqui para isso, né, Ronaldo? Para nos ajudar. Vamos lá. O papel do herói, ele é fundamental Eu achei bacana a em gente, para quem não tá vendo as imagens, o Ronaldo chegou a tirar a manta, tirar a capa. tirar a capa, que agora o bicho vai pegar agora. Pode ir. Nós temos o papel do herói como fundamental em qualquer cultura contemporânea, mas não só contemporânea, isso no decorrer dos séculos. E um exemplo disso vem desde a Roma Antiga. Eu separei um exemplo para ilustrar, porque, bom, Roma passou três desenvolvimentos políticos diferentes em sua história, né? Surge como reino, depois se estabelece como república, e no século I antes de Cristo, ali com César Augusto, Roma se transforma em um império. Até então, até o século I antes de Cristo, existia o mito fundador de Roma como a história dos irmãos Rômulo e Remo, que eles são abandonados ou por algum motivo eles são jogados em um rio dentro de um cesto. Isso também, existem histórias bíblicas semelhantes e em outras culturas Moisés. também. Uhum. Moisés também estava em um cesto, né? Mas os dois irmãos foram colocados dentro de um cesto no rio e ficaram ali ao léu, né, digamos, por alguns dias, até Literalmente que aos lobos. aos lobos, até que eles param em um pântano próximo aos Sete Morros, onde é fundada a cidade de Roma. Eles são alimentados por uma loba, né, durante um período, depois eles se criam ali naquela região até então inóspita da Itália. E em determinado momento, quando já são adultos, o Rômulo propõe a fundação de uma cidade sobre determinada colina com o nome de Roma. E o outro irmão, que é o Remo,
propõe a fundação de uma cidade em outra colina chamada Remora. E há uma disputa entre os dois, em qual monte seria fundada a cidade, qual seria o nome da cidade, e eles decidem que a escolha do lugar e do nome da cidade seria dada por resposta dos deuses. Mas nisso a discussão acaba ficando acalorada demais, uma briga e a morte de um dos irmãos, que é o Remo. Né? E com isso a proposta da fundação de Remora. E funda-se Roma em determinada colina. Esse é o mito fundador da cidade de Roma que predominava até o século I a.C. Quando Roma se transforma em um império, a gente tem culturalmente uma tendência de grandiosidade daquele novo império. E isso se demonstra pelo expansionismo territorial, então a conquista de novos territórios, de novas fronteiras, se reflete na arquitetura, com a construção de grandes templos, de grandes obras de engenharia, como os aquedutos. A gente conhece o Coliseu, que foi construído alguns anos depois, né, décadas depois, mas que também está nesse contexto de demonstrar a grandiosidade daquele império nascente. E há uma necessidade política, se entendia, de um novo mito fundador para a cidade de Roma, porque essa história de Rômulo e Remo é como se ela não fosse grande o suficiente para contemplar a grandeza que se pretendia para aquele império que estava nascendo. Então, os primeiros imperadores, eles contratam o Virgílio, que era um poeta, para escrever uma Odisseia Romana, né? Porque no período grego, Homero, que não se sabe se é uma figura histórica que existiu ou se é apenas um nome para reunião de textos, havia escrito a Odisseia e a Ilíada, que contava basicamente a origem eram os mitos fundadores, os mitos de origem da civilização grega. E Roma precisava também daqueles heróis, daquela fundação, para se ver grande, assim como havia sido a Grécia antes da queda grega. Pois bem, Virgílio é contratado e escreve um poema épico chamado Eneida, que seria a aventura de Enéas. E o Enéas, quem seria essa figura, né? Não o meu nome é Enéas. Eu pensei na hora, eu não meu nome pude é Enéas. deixar de fazer isso. Perdão. O Enéas, ele é um sobrevivente da Guerra de Troia. Ele seria, porque Troia, enfim, é devastada pelos gregos na guerra que dura 10 anos e que é retratada lá na Odisseia, na Ilíada, tudo bem. E o Enéas seria um dos sobreviventes que acaba fugindo com sua família quando Troia cai, quando Troia é destruída, e 12 gerações depois, um dos seus descendentes ele foge da Grécia e vai para a Península Itálica, né, nessa história, o Enéas. E 12 gerações depois, os seus descendentes são quem? Rômulo e Remo. Então, o que acontece? O Virgílio, quando escreve a Eneida, ele simplesmente liga a grandiosidade dos troianos, que eram um povo que na mitologia eles tinham um passado glorioso e a coragem como características fundamentais. Então ele liga o povo romano como descendente do povo troiano. E isso é feito por meio da arte, é feito por meio da literatura, da poesia especificamente, porque essas obras eram escritas em versos, né? Então era um poema épico. Por que eu estou trazendo isso, Beverly? Parece que não tem uma relação direta com o nosso assunto dos super-heróis, mas tem, porque o Enéas, o Rômulo, o Remo, que daí são criações artísticas, são criações literárias, eles são parte da mitologia, do mito fundador do Império Romano. Porque, retomando o início da minha fala, todas as civilizações, sociedades, acabam baseando características e ideais de comportamento em seus heróis, em seus mitos fundadores. Então, isso acaba moldando, muitas vezes,
o tipo de atitude que se espera como ideal, como algo a ser seguido, algo a ser observado. Então, nós tínhamos na Grécia Antiga os semideuses e os deuses como espelhos do que as pessoas deveriam ser, né? Os deuses ali do Olimpo. E a gente recém terminou agora um período de Olimpíadas, então esses assuntos ainda estão quentes, né? Então nós tínhamos ali Zeus, Poseidon, Hera, enfim, vários deuses e deusas do Olimpo grego. Quando eles se relacionavam com os seres humanos, nasciam os semideuses ou os heróis, como por exemplo o Hércules e outros tantos que a gente conhece também das adaptações do cinema. Hércules tem uma adaptação da Disney que acho que todo mundo lembra da infância, os 12 Trabalhos de Hércules. E isso servia como inspiração na Grécia Antiga. Na Roma Antiga, o que o Virgílio fez com a Eneida, com esse poema épico, é também fornecer um modelo de herói para as pessoas daquele tempo terem como inspiração. O que os filmes de super-herói fazem hoje em dia é exatamente o mesmo com heróis que não estão mais com armadura e com espada lutando batalhas como os gregos faziam, como os romanos, mas com dilemas e com preocupações que são atuais. Uhum. É muito Então, interessante o que a ouvir Capitã isso. Marvel faz ela não só luta com os inimigos ali do filme, né? Com o mal, entre aspas, com os adversários, com os inimigos, mas ela também está ali como um modelo de inspiração, como uma personagem que sirva de inspiração para meninas, para jovens, para mulheres, para pessoas normais como nós, Beverly. Então, Sim. os heróis eles servem justamente como modelo de inspiração, e isso desde os tempos da Grécia Antiga. Isso que é fantástico, assim, da gente ver o Sim. arquétipo do herói, né? Se a gente parar para pensar, Ronaldo, eu estava te ouvindo falar e muito obrigada, porque é bacana a gente ter esses conhecimentos que não são do senso comum, né? Muitas vezes tem que pesquisar, tem que ir atrás para entender, mas a gente começa a perceber o quanto as coisas elas ganham, quem sabe, uma atualização, um review, mas elas são mais antigas que andar para frente, né? Muitas vezes, isso aqui é novo. Sim. Não, isso aqui é mais antigo que andar para frente. Você estava falando dos arquétipos de grandes civilizações como Grécia e Roma Antiga, da história recente. Mas se a gente for olhar, tem sumérios, tem chineses, antes dos chineses tem outras civilizações nipônicas também, e a própria fundação do conceito de humanidade em Adão e Eva. Em Adão e Eva, com Caim e Abel, os primeiros irmãos que disputam, né, o futuro da humanidade pós-paraíso. Para onde ia a humanidade? Numa ideia, numa imaginação de como a vida era antes, né? E como a vida passa a ser com a instituição das civilizações. Então, tu veja, né? É um pouco de repetir, história de né? brigas de irmãos que vai definir o futuro e as gerações seguintes, isso é recorrente, né? Está ali na história de Caim e Abel, está no Rômulo e Remo. Existem outras histórias em outras culturas que também abordam a disputa de dois irmãos, Sim. sendo que a vitória de um determinaria um caminho, a vitória de outro caminho. É muito interessante de parar para pensar. Bom, nessa questão aqui, especificamente da Capitã Marvel, né, que a gente trouxe aqui, ela trata dessa questão de uma heroína nova. É isso que a gente quer dizer, uma heroína nova, e ela cunha esta frase: não me venha com Lady, eu sou uma vingadora. Perfeito. Ou seja, eu estou de igual para igual, é mais ou menos o que ela quer dizer, né? A partir de agora é de igual para igual. De igual para igual. A Paty Tomazini está com a gente aqui. Ela tinha dito que ia entregar a frase dela mais tarde, quando começasse o programa, entregou. Para ela, a frase dela é a do Capitão América, que diz: posso fazer isso o dia todo. É uma das frases icônicas do Capitão América. Perseverança do Capitão Resiliência. América, né? Posso fazer isso o dia inteiro. Pode vir, vou fazer isso o dia todo. Não tem para ninguém, porque eu sou capaz de fazer isso o dia todo. A capacidade de suportar. Para ela é essa frase que pega, né? Eu achei interessante, não me pegaria.
Mas achei interessante que Isso para ela... mostra como cada um tem uma percepção diferente, né? Como que pega diferentemente. Além das frases, Beverly, se o ouvinte quiser entrar em contato com a gente e falar sobre o seu herói favorito e o motivo, porque às vezes não tem nem a frase, mas um motivo pelo qual um super-herói ou um herói, nem sempre super, isso a gente pode falar depois, porque o super-herói pressupõe que haja um superpoder, né? Então a gente está falando aí da Capitã Marvel, do Capitão América, do Super-Homem, do Homem-Aranha, do Batman. O Batman não tem superpoder nenhum, assim como o Homem de Ferro, né? É diferente. Mas existem os heróis de outras obras ficcionais que também estão aí e trazem frases interessantíssimas. Eu separei aqui duas. Uma você havia já colocado aqui na tua seleção, Beverly, do Homem-Aranha, que eu gosto muito. Essa que é aquela do grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa frase, inclusive, é dita pelo tio Ben, né, que é o tio do Homem-Aranha. Eu gosto na adaptação, aquela primeira adaptação cinematográfica do Homem-Aranha, porque a gente já está na terceira, eu acho, né? Teve depois o espetacular Homem-Aranha e depois veio agora o metaverso. O metaverso, que são 3, 4 atores diferentes. E tem mais uma animação, então são 4. Mas na primeira... pelo menos na primeira adaptação, era o tio Ben que falava essa frase. E tem uma outra que também é do Homem-Aranha, que é: não importa quantas vezes uma cobra troque de pele, ela ainda continua sendo uma cobra. Acho ótima essa. Essa eu acho fantástica, gera diversas interpretações a respeito de essência de comportamento, né? Porque às vezes, independentemente da roupagem, da máscara que se utiliza... Da capa, da invisibilidade ou não. Continua sendo a mesma pessoa. Muito legal isso. A Vilanir Maia colabora com a gente também dizendo o seguinte aqui, ó. Pra ela, a frase que pega, assim, que é o provérbio, do super-herói, esses conhecimentos, assim, que ficam pra gente, antes só do que mal acompanhado. Antes só... famosa. Do que mal acompanhado. E ela gosta também de a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa frase, ela tem várias, digamos assim, vários sufixos, né? Porque a César o que é de César, não era bem a Deus o que é de Deus, né? A César o que é de César é que ficava, depois a gente foi colocando penduricalhos na frase, ela é muito adaptada, né? Mas era isso, tinha a ver com a questão da cobrança de impostos, né? Que a gente às vezes descontextualiza a frase, não lembra por que ela nasceu, né? Mas na moeda, que é o Império Romano, que institui, né, a moeda, o dinheiro como a gente conhece, ele nasce em Roma, né? Na ideia de Roma, com a moeda que tinha ali era cunhada a imagem, né, do imperador César, né? Então, a César, o que é de César, porque era o dinheiro voltava para quem criou a ideia do dinheiro, né? César de perfil, com os louros na cabeça, né? Era cunhado na moeda romana. Na moeda romana. Tinha até um nome para essa moeda romana, que eu não me lembro agora. Tu lembra? Eu não lembro de cabeça, Beverly. Mas tinha um nome. Tinha, sim. Tinha um nome. Interessante isso. O Charles também manda um recado em áudio. Ronaldo, se tu conseguir desenrolar um pouquinho, botar próximo para você escutar o áudio do Charles. O Charles é de Viamão e ele mandou áudios aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Veja se você consegue escutar, Ronaldo. Escutando. Ronaldo, Beverly, bom dia. Bom dia. Bom, uma frase de filme que marcou muito, principalmente a minha época ali dos anos 90, é o Hasta la vista, baby, do Sylvester Stallone, né? Mas o que é legal falar sobre isso, né, Ronaldo, é que os textos às vezes são criados aqui no Brasil, né? Não são bem traduzidos a pé da letra, né? Já diz na dublagem, é uma versão brasileira. E a gente acaba adotando, é legal isso daí, né? A gente acaba adotando, gravando e repetindo, e aquilo fica na lembrança da gente, né? Às vezes você vai num texto original, não é aquilo que ele tá falando, né? Então, isso é legal quando a gente vai para um universo assim, aonde na dublagem eles criam um texto e isso fica famoso. Isso é muito bacana. E tem mais um áudio dele que vamos escutar. Meu herói preferido é o Super Choque. É um herói que eu li os gibis, hoje eu não posso mais, né? Porque eu sou cego de um olho, infelizmente. Perdi a visão de um olho. Então, o Super Choque é um herói assim que ele contrasta uma coisa muito comum da época, né?
Até hoje, se você colocar para os adolescentes, acho que se identificariam muito com isso. Porque além dele ter que lutar com os vilões ali provenientes do gás, né, que eles inalaram, e ele também, ele tem que lutar contra questões comuns, né? Preconceitos raciais, preconceitos até de gênero, sabe? Essas coisas ele tem que estar lidando também com isso, né? Então, o Super Choque pra mim é o meu herói preferido, sim. Olha, herói preferido da Que vida, pelo legal. visto. Que legal o depoimento. E ele falou uma coisa interessante, que é a questão das traduções, né? Heróis que nascem, sei lá, num lugar, heróis nórdicos, heróis, sei lá, vários heróis por aí, mundo afora. A gente fala muito dos americanos porque os Estados Unidos conseguem essa questão de no seu produto audiovisual, Ronaldo, trazer um pouco de nacionalismo. Isso é uma coisa que esses dias a gente estava discutindo na redação até, que interessante que é, nós falamos nas Olimpíadas do imperialismo e não sei o que, França, Estados Unidos. Mas se a gente parar para pensar, o Brasil podia ter sido colônia holandesa, podia ter sido colônia de qualquer outro, né? O holandesa foi por pouco que a gente não foi, né? Entre Portugal e Holanda era muito próximo nessa possibilidade. O que eu quero dizer com a ópera, resumindo a ópera, é que países colonizados têm essa dificuldade de olhar, né? Tá, mas quem somos na verdade e essa mescla que se faz depois. E o personagem nasce aqui, lá, acolá, e ele ganha a sua versão de identidade conforme o contexto daquele momento em que ele está sendo olhado, né? Então não é só uma questão de o personagem é assim e acabou, não. Ele muda, ele migra também conforme o contexto histórico no qual ele está sendo olhado, porque a linguagem também muda, a linguagem é viva, é isso que eu quero dizer. E aí nós estamos também falando, Beverly, da construção de referências, né? Na construção de mitos. Enquanto você falava da identidade de um povo e o papel que os super-heróis ou que os heróis nacionais desempenham nisso, a gente pode recordar da figura do Tiradentes no Brasil, né? Porque hoje ele está inscrito no livro de Heróis da Pátria, a revolta, né, a Conjuração Mineira ocorre em 1789, e o Tiradentes, por mais de 100 anos, ou basicamente por 100 anos, ele é esquecido como figura histórica, enquanto dura o Império Brasileiro, ali até 1889. E no momento em que cai o Império e ao surgimento, o estabelecimento da Primeira República, começa-se a pensar, bom, quem somos enquanto nação, né? Enquanto república nascente. E isso vai se refletir, na época não existia cinema, por óbvio, se reflete muito na literatura e nas artes visuais. Tanto é que a imagem que nós temos do Tiradentes, aquela mais famosa, aquele quadro do Pedro Américo, ele é pintado pós-proclamação da República, se eu não estou enganado agora, eu não recordo agora a data do quadro, mas ele é pintado pós-proclamação da República e ele passa a ser cultuado como um herói nacional também depois de 1889. Então isso demonstra como essas figuras históricas também são utilizadas para identificação popular, para identificação e para formação De de um um, povo, de um povo, de um né? povo. E isso, o cinema, acontece isso, os atletas olímpicos que a gente, né, terminando as Olimpíadas ontem, também o esporte acaba formando os seus heróis, as suas heroínas, pessoas de inspiração. E foi muito legal aqui ouvir só mudando assim de assunto meio que bruscamente, mas nesse relato do Charles a respeito das traduções e das dublagens, né? Isso é fantástico, porque realmente a gente tem na dublagem do filme uma reinterpretação do personagem. Né? Claro que há um texto base para ser seguido, o sentido da obra como um todo ele é mantido, mas os atores e atrizes que fazem as Até dublagens, a voz a aplicada. entonação, Uhum. a voz, isso dá um outro sentido. Então, assistir uma obra na dublagem ou no idioma original, às vezes dá interpretações diferentes, né? Eu gosto de, por exemplo, animações, eu prefiro muito mais assistir animações dubladas,
né? Que daí a gente tem a nossa dublagem brasileira e que é reconhecida mundialmente como uma dublagem de qualidade. Filmes eu prefiro assistir eles legendados, mas é interessante fazer esse exercício de também assistir a versão dublada dos filmes para perceber as diferenças, inclusive de utilização de referências, né? Na hora de fazer o texto, trazer a fala de um personagem. Isso muda. Nossa, muda totalmente. E veja como ficam coisas no inconsciente coletivo da gente, né? Eu vou trazer duas observações que considero interessantes, né? O Charles falou sobre o Hasta la Vista Baby, né? E eu fiquei pensando, mas gente, foi o Stallone que falou isso, porque acho que ele mencionou o Stallone, né? E eu fui pesquisar aqui, é do Arnold Schwarzenegger, dita a primeira vez no Exterminador do Futuro 2 em 91 e no Dia do Julgamento, 2 filmes dele. E depois virou tão forte essa frase, Hasta la Vista Baby, dita por um grandão, porque essa é a imagem, por isso que ficou na cabeça do Charles o outro ator, né? O ator do Rock lá, porque é uma pessoa forte, uma figura forte, que faz uma brincadeira, humaniza, traz humor para alguém que não cabia, então ficou forte. Hasta la vista, baby. E eu também confundi, estava falando da moeda romana, que institui como moeda o dinheiro, e olha a confusão que a gente fica, né? O querido Eugênio Valentini me ajudou. E, de fato, ele diz o que eu queria dizer, que era dracma. Dracma era moeda, só que não era romana. Veja como é as coisas, né? Eu pensei também no dracma. Misturou aqui. Só que o dracma era moeda grega. Os gregos criaram a primeira moeda, que foi o dracma. Porém, o conceito de dinheiro é romano, porque o nome da moeda romana era denário. Denário. E o denário, para vocês terem uma noção, eu fui pesquisar agora, não sabia disso nada antes, não é que não sabia, não lembrava dos termos, né? Os denários eram a moeda padrão da Roma Antiga e ele vive até hoje porque ele deu a ideia do conceito de dinheiro, porque lá no latim denário é dinheiro, né? Denário, e em italiano é dinheiro. Em espanhol, dinheiro. E é o nosso conceito de dinheiro. Então, nasce a ideia de dinheiro em Roma, embora a ideia da moeda já existia na Grécia com a questão do dracma. Olha que tu vê que volta que dá. E o que fica nessa volta toda são os ícones, né? É a ideia do herói. É um jeito simples, sintético, para a gente lembrar de alguma coisa importante, né? E Beverly, qual que é a tua heroína ou o teu herói favorito? Pá, teria Tu dificuldade. tem ou não? Porque algumas pessoas têm uma... Eu não tenho. Eu tinha... Quando eu era criança, eu gostava... O que eu mais gostava de assistir era o Batman. Era o meu herói favorito, acho que por algumas questões, assim. Eu gostava que ele não tinha um superpoder. Era um ser humano comum, digamos assim. Ele não tinha um poder como o Super-Homem, não saía voando, ou o Homem-Aranha. Eu gostava também de assistir, mas ele tinha esse aspecto de ter um superpoder, porque ele era picado por uma aranha geneticamente modificada e podia saltar de prédio e soltar teia, né? O Batman não tinha isso, né? Ele brigava por justiça, né? A forma como ele entendia o que era justo. Numa cidade que é Gotham, que estava mergulhada num caos, assim, de corrupção e violência. Corrupção policial, desesperança, violência, né? Então ele surge como essa figura para tentar fazer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, ele tinha todos aqueles equipamentos, né? O cinto de utilidades, mas que... O Batmóvel, né? Muito legal, muito legal. Nos filmes tinham todos aqueles apetrechos que o Batman utilizava, sem contar, né? Que ele tinha um Alfred mordomo. Que fazia tudo, deixava tudo preparadinho ali, né? Então, isso era muito, muito interessante, né? Isso, acho que acaba mexendo muito com a criatividade, mas isso com o quando tu era criança. Isso quando eu era criança. Depois, eu comecei a problematizar a figura do Batman, justamente
justamente pelo conceito de... ele acaba sendo um justiceiro que faz justiça com as próprias mãos, né? Ele acaba sendo um pouco quixotesco, assim. Ele parece meio ele é meio maluco, se a gente for imaginar, Sim. né? Que ele acredita... Depressivo. Hoje a gente olha para a figura de uma pessoa depressiva. Ele acredita que pode resolver os problemas do mundo colocando sua capa, colocando sua máscara e saindo por aí à noite. É um doido, né? Não, para mim é uma pessoa que precisa muito de terapia, inclusive. Não, com certeza. Mas quando eu era criança eu achava o Batman fantástico, gosto dos filmes. Se a gente for analisar cada herói, a gente vai dizer, não, cada um tinha seus problemas, né? São vários problemáticos, né? Eu gosto muito daquela trilogia do Christopher Nolan, do cinema, que é o Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que ela é mais... tem um tom mais sombrio, assim, do que os filmes dos anos 80 e 90, que é daquele diretor que eu esqueci o nome, mas me fugiu, depois eu vou buscar aqui na internet. Mas que são aqueles Batmans do Bruce Willis, por exemplo, né? Que eles eram mais coloridos. Havia o Jack Nicholson como um dos vilões, Coringa. o Pinguim. Uhum. O Pinguim, né? Pinguim. Esses novos ali foram mais... trazem um aspecto mais sombrio da personalidade do Batman. Mas justamente depois houve essa problematização da figura de... Ok, ele se via... Ele sentia a indignação pelo que a cidade estava passando ali, a cidade de Gotham, né? Mas colocar uma capa, uma máscara e sair por aí de noite combatendo sozinho com as próprias mãos é o caminho? Claro que a gente está falando de ficção, né, Beverly? E de aventura, e de filme de fantasia, mas essas figuras estão aí justamente para que a gente possa... refletir sobre implicações, sobre causas, sobre consequências. E daí quando a gente fala de consequências, a gente retoma lá aquela frase do tio Ben, do Homem-Aranha, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Mas então eu gostava muito do Batman. Eu tava te ouvindo falar e assim, a princípio eu também não sou assim, como eu te falei, assim, pessoa que gosta muito de... Acho que não me pertenceu ao longo da minha jornada, assim, essa coisa de também muito acesso, então não tenho tantos personagens. Mas se eu fosse dizer assim, olhando para quando eu era mais jovem, não de criança, porque de criança de fato eu não tinha, eu era muito Monteiro Lobato, muitas outras coisas, não era esse universo dos heróis, então não me pertencia. Mas mais jovenzinha, eu lembro que eu gostava de assistir o Super-Homem, mas não pelo Super-Homem, pela Lois Lane e pelo Super-Homem figura humana, que eles tornavam um fotógrafo, né? Alguém que ia fazer as imagens para Lois Lane. Eu achava bacana esse universo da mediação entre o que é o herói e aquilo que é humano, sempre me encantou um pouco. E mais recentemente, se eu fosse gostar, assim, qual o super-herói que você gosta, eu chamaria o Doutor Estranho. Eu acho sensacional a ideia do Doutor Estranho, assim, porque ele é um médico, eu gosto da inteligência aplicada, a questão da magia, das questões mais quânticas, das possibilidades, né? Eu acho bacana, assim, de ver como um herói, mas acabou por ali também. Eu não assisti ainda o Doutor Estranho, não conheço, só conheço bem por cima a história. Ainda está naquela eterna lista para assistir. Eita, é porque não é do teu perfil também, mas se eu tiver a oportunidade, dá uma olhadinha. Bom, gente, tem várias pessoas participando, eu tenho que fazer um intervalo comercial. Se você tiver algum herói, né, ou heroína, ou se tiver alguma frase dessas, né, que te marca, conta pra gente também, porque a gente quer fazer uma análise do porquê. Por que elas nos marcam? Por que elas pegam? Por que elas colam tanto na gente? Vai também revelando um pouquinho de quem somos. Rápido intervalo, na sequência a gente já tá de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul promove no dia 20 de agosto, às 14 horas, a palestra Saúde Auditiva. Será que você está ouvindo bem? Com a fonoaudióloga Vera Pizil, diretora da Escute Bem, Aparelhos Auditivos. A palestra é gratuita. Entre em contato pelo WhatsApp 3221-7164 e informe-se. Acesse o site apopex.com.br e saiba mais sobre os nossos benefícios. 11h50. Bombando nas redes.
A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Sete graus. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta segunda, dia 12. Agulha ou peito bovino com osso pedaço, R$17,90 o quilo no Super Apollo. Queijo mussarela pedaço, R$29,90 o quilo no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Se tem algo que não parou de funcionar em toda essa catástrofe, foi o rádio. O rádio é utilidade pública, virou pedido de socorro, é boletim do tempo e dos acontecimentos. É o contador de milhares de histórias da tragédia. E para muitos, virou a única companhia durante a enchente e na sobrevivência dentro dos abrigos. O rádio funciona de todas as maneiras possíveis. Está presente na vida das pessoas e chega em várias plataformas, inclusive na sua versão original, em ondas que se espalham por todos os lugares. Use o rádio para anunciar, para informar, para mobilizar. Realização Agerte, apoio ARP, Sinapro RS, Audiobox Produções e Integrada Comunicação Total. Na Magnani, você encontra tudo o que precisa em materiais elétricos, iluminação, energia solar e ferramentas, seja para sua casa, indústria ou comércio. Nós temos a solução completa, com estoque à pronta entrega, iluminação, material elétrico, energia solar, é com a Magnani. Te aguardamos na Avenida Rubem Bento Alves, 4188, ou entre em contato pelo fone WhatsApp 4.952-55. A Unimed está com condições especiais para a contratação de planos empresariais para pequenas e microempresas a partir de 4 funcionários. Aproveite essa oportunidade de 1º a 16 de agosto e leve a Unimed para o seu negócio. Garanta mais qualidade de vida e segurança para seus colaboradores. Para saber mais, ligue 54-3220-2030 ou acesse unimednordesters.com.br. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Consulte condições. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h53, meu Deus, o programa voou. Esse é o Tá na Pauta de hoje, ao vivo, direto aqui do estúdio da Tua Rádio São Francisco, com o Ronaldo Velho Bueno. Ele é jornalista e também é mestre em letras e cultura. A gente está batendo um papo aqui junto com a audiência, claro, sobre os heróis, sobre as frases ditas pelos heróis e por que elas pegam tanto na gente. Aí no intervalo, o Ronaldo trouxe um que eu nem lembrava mais, que é o Indiana Jones. Achei sensacional, Ronaldo. Repete, porque isso aqui a gente tem que compartilhar. Isso aqui o programa continuou no intervalo, né, gente? Sempre. Então vamos lá. O Indiana Jones, eu gosto muito de uma frase dele, que não é um herói de superpoderes, né? Ele é um professor de arqueologia e que nas horas vagas... Ele é um professor de arqueologia. O superpoder dele é ser professor, Exatamente. Né? E nas horas vagas ele vai recuperar relíquias perdidas, né? Nas ruínas e tudo mais. E tem uma frase que eu uso muito, que é isso aqui devia estar em um museu. Maravilhosa a frase. Essa é maravilhosa, porque Maravilhosa. em várias oportunidades nos filmes do Indiana Jones, o vilão tenta roubar algum artefato antigo para benefício próprio, né? Para riqueza, para poder, para interesses escusos, né? Para interesses ruins. E o Indiana Jones tenta impedir que o vilão faça isso e diz, não, essa peça rara, antiga, tinha que estar no museu. Ótima frase. Para compartilhar com as pessoas, para conhecimentos das crianças, patrimônio dos de adolescentes. Todos. É para todo mundo. Não tinha que estar na tua casa, numa redoma de vidro, né? Muito então legal. Essa frase é interessantíssima. Gosto dela e utilizo. Muito boa. Deixa eu ouvir mais um recadinho do Charles em áudio. Bota aí, Ronaldo. O Charles mandou mais um recadinho em áudio. Vamos lá. O Batman, né, Ronaldo, ele é um herói tecnológico, né? Ele usa a tecnologia a favor dele, né? É um cara muito rico, né? Que resolve ajudar as pessoas durante a noite, né? A capa do Homem-Morcego ali é só um acessório mesmo para ele se disfarçar.
É Homem Mas de Ferro. voltando a falar ali, desculpa, me desculpem mesmo, eu me enganei mesmo, é verdade. É o Arnold Schwarzenegger, é verdade. Eu me enganei, gente. Peço Imagina. desculpas a Tamo vocês. junto, Charles. Mas falando de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, nós temos um dublador aí, né? Em Caxias do Mota. Sul, um O comunicador baita aí, né? O Luiz Feier Mota, que é um baita do dublador e de um comunicador. Inclusive tem vinhetinha no programa do Corote lá, o Gente Nossa, né? Isso, tem vinhetinha dele ali, né? É verdade. Ontem eu tava mexendo com o rádio ali, na tua rádio, e escutei a voz dele. Que é uma voz inconfundível, né? Que mora em Caxias, aliás, o Mota. Vamos e convenhamos, né? Tá morando em Caxias o Mota, bem legal. É a voz também das meninas super poderosas, animação. Professor Otônio. Isso aí, muitos, bacana. A Neuzi Zátera diz o seguinte: eu gostava muito da Mulher Gato porque vivi na ditadura. Eu gostava da transgressão dela pra época. Até que uma psicóloga me disse, por quê, né? Tu queres ser um mulherão. E me entregou o texto da Marta Medeiros, deve ser um mulherão o título. Bacana. Muito bom. Ambas as analogias estão valendo, né? Ser um mulherão como representatividade ou ser subversivo às vezes é necessário, né? Com certeza, Ser Beverly. subversivo, às vezes. Eu gostava de um professor que eu tive na faculdade de jornalismo, ele é falecido já, e ele sempre dizia, na época do TCC, o Ronaldo dizia o seguinte: se uma regra é muito burra, ela nasceu para ser burlada. Eu achava ótima aquela frase, guardo para mim a vida inteira. Se ela é muito burra, nasceu para ser burlada. Ronaldo, a gente está chegando ao finalzinho aqui do programa, são muitas as frases, são muitas as perspectivas do herói, né? E a gente falava de uma aqui do Homem de Ferro. Eu vou citá-lo, embora eu não seja fã do Homem de Ferro, tá? Não sou. Mas eu acho essa frase boa, né? Que, qual é o superpoder do Homem de Ferro? É ser rico. E ela é usada no produto Marvel em vários filmes, né? Agora, recentemente, no Deadpool, que eu não fui assistir, é Wolverine e Deadpool, tá nos cinemas, aí eu sei que... Tá prestes a se tornar uma das maiores bilheterias da história. Porque os fãs vão mesmo, né? Enfim, e o que eu quero dizer é que eu fiquei sabendo, não que eu tenha visto, mas eu fiquei sabendo que tem essa brincadeira, esse trocadilho, né? No Deadpool brincando com essa coisa do Homem de Ferro, né? Que o superpoder é só ser rico. Mas tem uma frase que eu separei ali que ser rico, que é atribuída ao Homem de Ferro em alguns dos filmes, que ser rico não te garante o segundo tempo. Essa eu achei sensacional, acho a frase ótima, porque riqueza também é um superpoder se bem aplicada. Se o rico souber aplicar o seu superpoder, ele pode fazer muitas transformações, então ela é válida, na minha forma de enxergar. Mas não te garante o segundo tempo, também é muito válida, né? Com certeza, Beverly. E o Homem de Ferro, assim como o Batman, né? O Batman também tinha esse mesmo poder, né, da riqueza, e com essa riqueza que ele financiava esse aparato tecnológico que o Charles fala, né? Me parece o Homem que de Ferro também, com a sua armadura, né? Com todas seu foguete, né? Sua nave, seu avião. O que eu acho bacana, assim, que acabou que o Charles trouxe isso, né? Do Batman ser um herói tecnológico, etc. Me faz lembrar que tem as atualizações de época, né? Um Batman, hoje, a gente vê ele, mas a gente tem que assistir o Batman levando em consideração aquele cenário criado para ele. Porque se a gente tirar o Batman daquele contexto e colocar ele no mundo como o mundo é hoje, ele é essa pessoa depressiva, deslocada, que precisaria Justiceiro, de... É isso, não sei se combina ainda. Então, quando a gente vê o Batman dentro daquele contexto, ok. Mas o Homem de Ferro, não. O Homem de Ferro é a versão do Batman como a gente imaginaria esse herói, esse tipo de herói hoje, né? O rico, que é de boa. Ele é tranquilão, ele não é essa pessoa toda problemática, que precisa ser só à noite, né? Assim como a Capitã Marvel e a Mulher Maravilha dessa nossa década são uma atualização do que foi a Mulher Maravilha lá nos anos 70. Eu sei que não tem comparação, até porque se quem gosta do universo Marvel, se eu disser que tem comparação, vão me linchar, né? Saio daqui linchada. Não sai da rádio. Mas não é sobre comparar, é realmente reconhecer que são novas personagens que tinham um olhar parecido com essas que foram de um outro tempo, os tempos mudam. Eu adoro, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo, sou fã dos textos dele. Mas também, esses tempos eu estava relendo um livro do Veríssimo dos anos 80. Algumas crônicas
excelentes. E outras crônicas eu pensava Politicamente assim, incorreto. gente do céu, como é que se falava isso tranquilamente, com a consciência Se botava em limpa? livro. E nos Aham. anos 80 se falava isso, como é que pode, né? Mas sim, ainda bem que nós evoluímos como sociedade e vários dos preconceitos que se tinha foi se problematizando, né? Bacana, são 12:02. Ronaldo, a gente tem que terminar o programa. Quero te agradecer muito a presença, as análises maravilhosas que tu fez e até segunda que vem. Obrigado pelo convite, pelo espaço, Beverly. Até segunda que vem. 12:02, a gente vai fechando. 12:02 não, perdão, 12:01. A gente fecha o programa de hoje, ele fica armazenado e disponível em vídeos